como podemos nos sentir à vontade? Começa que recebemos um conjunto de informações que vêm para a mente. Não é isso? Que quando a gente se harmoniza, faz toda essa harmonização, nós estamos falando, né, dessa dinâmica do sistema. Como absorver esse esclarecimento do sistema. Por isso que eu comecei, né, tem algumas outras coisas escritas, mas eu preferi começar de onde ele fala ali, quando o Tia Neiva nos alertava com relação às questões da dinâmica do sistema. E a obtenção do esclarecimento está contido dentro, né, desse conjunto aqui, de informações que vêm para a mente. Vem puramente para o intelecto. Em todos os níveis, do não letrado ao que tem letramento. Aí vamos ver, olha. Começa que recebemos um conjunto de informações que vem para a mente, vem para o intelecto. Entendimento, raciocínio e reflexão. Que a gente tem que ter dentro de ter ou não o letramento para com o esclarecimento que vai ser passado. Então, esse entendimento, esse raciocínio, ele é pessoal, ele é particular. É da intimidade de cada um. Aí ele vai mais. Vem puramente para o intelecto e a inteligência. E aí, a capacidade de conhecer, compreender e aprender, adaptando-se a novas situações. Lembra que eu falei agora há pouco com relação, né, do que ele falou, né, um compressor que a gente vive, né, problema financeiro, familiar, etc., tal, como médio da doutrina, porque, afinal de contas, chegamos aqui, na maioria das vezes, para achar resposta para essas questões, esses conflitos criados por esse rolo compressor. E as respostas, elas vêm através de esclarecimento. Esclarecimento esse que começa dentro do conjunto de informações que vem diretamente para o intelecto, né, e para a inteligência. Aí vem a capacidade de compreender, de conhecer, de compreender, de aprender, de adaptar-se a novas situações. Mas para ganhar vida, essas informações, quando ele fala para ganhar vida, para ganhar, ou seja, para a gente alcançar a resposta, eureka, essa é a resposta que eu estava buscando. Então, para ganhar vida, essas informações, ela já depende do nosso chakra coronário. Chakra esse que está no topo da cabeça. Esse chakra responde à nossa conexão com o mundo espiritual, com as energias do universo e também com o cérebro e a consciência. Veja que nós estamos falando, né, do começo lá que a Tia Neiva falou, da dinâmica do nosso sistema. Sistema, doutrina, Vale do Amanhecer. Depende, então, mas para ganhar essas informações, ela já depende do nosso chakra coronário, depende da jornada no conjunto, aí do amadurecimento, da experiência, convivência, do desenvolvimento, do conflito, dor, enfermidade, saudade, paixão, tristeza, solidão, realização, mágoa e frustração. Causado pelas questões lá do rolo compressor. Que, na maioria das vezes, nos levou a buscar resposta.
que às vezes passamos, como diz, por todos os lugares, e o último lugar que chegamos é o sistema. Qual sistema? A doutrina do Vale do Adormecer, buscando resposta. Resposta essas que vêm através de esclarecimentos. Essas informações, para ela crescer em vida, para ganhar calor, sentido, emanação, indução, é pela vivência interior. Não tem outro jeito. É pela vivência interior. E quando ele fala aqui vivência interior, ela é particular. Porque cada um é dono da autenticidade do seu cenário, da sua compreensão, entendimento, aceitação, compreensão e etc. Cada um é cada um. Então, é pela vivência interior. Então, cada encontro nosso aqui é um novo desafio. Porque, além do meu clima pessoal de estar aqui, mestre Wilson, passando, eu também dependo do clima dos mestres que estão aí, de vocês que estão me ouvindo. E o clima, no caso de vocês, nunca será o mesmo em nenhuma aula ou encontro como esse. Então, o desafio, ele é extraordinário. Porque custe o que custar, essa ideia de tolerância, de compreensão, ou os senhores, no caso, onde eu estou incluído, nós desenvolveremos isso ou não teremos sucesso. Mas para desenvolver isso, essa questão, né, essa ideia de tolerância e de compreensão, não é só dentro da doutrina, quando se você tem acesso a esse esclarecimento, da ideia de tolerância e de compreensão. Não é só dentro da doutrina. E pode ter certeza que ele é uma das interrogações que nos trouxe até o sistema doutrina Vale do Adormecer. É um desafio. A organização natural desses esclarecimentos consiste em encontros paralelos à contagem. Esta contagem não vem da tia. Esta contagem vem de Pai João de Enoque, executivo espiritual desta corrente. Por isso que esse material, que nós vamos adentrar nele daqui a pouco, ele foi orientado pelo Pai João de Enoque, que era o meu mentor, sempre foi, salve Deus, e uma das coisas que ele mais me alertou, você vai seguir o que eu orientei, que é justamente fazer esse trabalho usando da tecnologia, da era digital, que é a era do ouro, que o Pai Seta Branca falou, mas à distância para o médico que está em desenvolvimento, seguindo a orientação que ele passou para, no caso, que está lá escrito no Manual de Desenvolvimento, né, que fala-se que para orientar os médios de desenvolvimento em ler os fascículos e os folhetos das pequenas histórias. Então, eu fazendo o levantamento dos fascículos das pequenas histórias, elas vão até a centúria. Como nós não adentramos a centúria, mas existe as cartas que foi orientada por ele para a centúria, e são em números ímpar. Todo esse material é em número ímpar. Tem alguns que têm outros números inferior, mas sempre fecha com número ímpar. Então, essa é a contagem
montada por ele. Então, a organização natural desses escravos consiste em encontros paralelos à contagem. Contagem não vem de Tia Neiva, né? Não foi ela que criou, foi ele. Ok? Então, existe todo um conjunto de assuntos distribuído em roteiros que foram programados por ele, orientando Tia Neiva. E a Tia Neiva, por sua vez, orientando o Trino, na época, Trino Araquém. Sobretudo, é preciso que desenvolva em seus próprios princípios, em seu próprio íntimo, em seu próprio coração, na sua própria mente, essas informações. Mas, muito além daquilo que eu falar, os senhores têm a obrigação, têm o dever de procurar saber um pouco mais. É fundamental. Se quiser transmitir 3, 4 ou 5, que saiba 10, para se sentir um pouco mais à vontade. Mas saber esses 10, nunca para impor um conhecimento sobre ninguém, porque em nossa doutrina, em nenhuma hipótese é possível impor. Tem que ser pela conquista. E quando se fala de conquista, eu, hoje, nessa condição, e tanto quanto o que eu fazia antes, e graças a Deus eu estou vendo que fiz e eu fico feliz com isso, é trazer graça dentro dessa passagem de esclarecimento, né, e ver que tem aí uma plateia grande de mestres que vem fazendo essa diferença junto, né, conosco, juntos. Nós temos feito, porque tem se formado um egrégora, segundo o Pai João, de manipulação de força, porque esse esclarecimento fica sendo trabalhado no decorrer de alguns dias, na lembrança de vocês, e isso é o que faz a diferença, porque vocês produzem energia na lembrança de ficar. O mestre Wilson falou isso, e vocês vão produzindo, segundo ele, uma energia que vai resolvendo não só problemas de vocês, mas problemas de muitos espíritos que ficam não só em torno de vocês, né, mas que fica também buscando resposta para os seus conflitos. E uma vez ao aproximar de vocês, está lá, está registrado aí na aura de vocês, na mente, no coração, e vocês estão liberando essas informações que vai ajudando esses espíritos. Então, no meu entendimento, no meu olhar, isso é fantástico. O mais importante é as experiências que adquire durante o percurso. Salve Deus. Então, essa foi a nossa apresentação e vamos dar um salto aqui para o seguinte, que eu vou apresentar como é feito esse material, né? Como ele terá que ser desenvolvido. Essa parte que vocês estão vendo aqui, que é o manual de instrução, no caso aqui é a primeira aula de doutrinador, ela é passada lá no tempo. No caso, nós usamos no primeiro dia um data show, mas estava um tempo muito claro, porque ainda estava, né, quase aberto, e não deu para ver direito. Então, mas deu para a gente, né, ter uma noção. Estamos terminando o tempo aqui, para poder ele vai ficar mais agradável, vai ficar um pouco mais escuro, né, da luz do dia, e vai dar para a gente realmente continuar. Então, esse material ele foi montado justamente dentro de pesquisa de tempo que se precisa para o desenvolvimento, dentro do desenvolvimento, porque o desenvolvimento ele começa aí às 10h45, mais ou menos, 10 para as 11, e temos aí quase só uma hora, né, de aula de desenvolvimento, então é muito pouco tempo. Então, passar esses esclarecimentos, o que eu fiz?
para que ele não saísse muito desse tempo que precisa ter para trabalhar o médium, na técnica, na prática. Então, eu fiz isso. Aí está o nosso Nestor, Trino Araquém, primeiro mestre Jaguar, responsável pelo manual de instrução. Se vocês quiserem depois ver, é só pegar o manual de instrução, que vocês vão ver lá, que está escrito lá, foi o que eu fiz. É claro que eu enxuguei isso para ficar mais adequado. Em nome do Corpo Mediúnico, desejamos boas-vindas, congratulações pela decisão de tomada em participar como médium da doutrina do Vale do Amanhecer. Aí vem os mentores responsáveis, espirituais responsáveis pela corrente do amanhecer são Baixeta Branca, Manhara, no plano espiritual, e Tia Neiva é a nossa mentora neste plano físico, cuja missão principal foi a de trazer a luz da doutrina de Jesus, o doutrinador, através de sua clarividência. Na doutrina do amanhecer, existem dois tipos de mediunidade. O doutrinador, a mediunidade desenvolvida pela primeira vez no planeta Terra, por Tia Neiva, cumprindo a orientação de Baixeta Branca. E a mediunidade de Apará, mediunidade de incorporação, esta já existente há milênios em nosso planeta. A doutrina do amanhecer visa o equilíbrio do ser humano em toda a sua extensão. Portanto, não fazemos distinção entre classes sociais, seitas religiosas, padrões de comportamento que os indivíduos pertenceram ou pertençam. As únicas proibições existentes são o uso de qualquer tipo de bebida alcoólica ou tóxicos, a participação do médium do amanhecer na intimidade de outras religiões. Ambas as proibições são somente por motivos técnicos e que não o acatamento por parte do médium dessas restrições trará sérios prejuízos para o seu desenvolvimento. É preferível continuar como cliente a transgredir estas proibições. O médium do amanhecer aprende a conhecer e desenvolver gradativamente esses dois grandes poderes que são a fé, religião, e a ciência, a razão. A fé nega a ciência, que nega a ciência é tão inútil quanto a ciência que nega a fé, que é a Neiva. Na doutrina do amanhecer, o médium aprende a distinguir a diferença entre fé, religião, da superstição e do fanatismo, entendendo que só é possível evolução espiritual se utilizar a razão, isto é, analisando e racionalizando sobre todos os tipos de informação que recebe. Enfim, tudo que acontece ao seu redor, jamais dando vazão à superstição e ao fanatismo, sempre com os pés no chão, sabendo onde vai pisar. Conduta doutrinária. Como se faz uma reverência, como se deve conduzir-se no recinto do templo, dispensar abraço, aperto de mãos e outros meios afetivos de cumprimento, por que razão são prejudiciais tais contatos com outros médios ou pessoas no recinto do templo? Estes tópicos são fundamentais para a evolução do médium. A mediunidade é um fator normal no ser humano. Todos os seres humanos são médios. Portanto, não é privilégio de uma minoria. Existem aquelas pessoas que geram energia vital. Energia vital. Por que essa força, energia vital? É a libertação do espírito a caminho, é o alimento que arrebenta as correntes dos acrisolados das vibrações da Terra, que é a Neiva. Então, a energia vital, ela significa, né, a libertação, né,
Os espíritos a caminho. É o alimento que arrebenta as correntes dos atrisolados, dos espíritos atrisolados das vibrações da Terra. Então, existem aquelas pessoas que geram energia vital, fluido magnético animal ou ectoplasma em maior quantidade. Vocês veem que essa energia vital, ela foi aí se diversificando em seus conceitos e outros significados. Que é essas questões que dão um nó em nossa cabeça dentro da doutrina. Não só dentro da doutrina. Quando se fala de sistematização escrita dentro do esoterismo, espiritismo, etc. e tal, se deparamos com vários desses conceitos. No caso da nossa doutrina, muito mais ainda, porque ela é muito rica. E a gente tem que aprender isso na base. Na base. E isso aqui, que está escrito, está na base. Não choca com outros tipos de patamares. Eu estou colocando aqui, por quê? Porque o tempo é muito curto para se passar para esse médium ter acesso a essa informação. Porque no decorrer do tempo, eu percebi, dos anos de doutrina que tem, que você começa, você vai saber depois, você vai saber depois. E se complicou porque nunca eu encontrei, nos 43 anos de doutrina do Vale do Amanhecer, alguém que me respondesse aquilo que ficou parado no tempo, quando me disseram que eu iria saber depois. E que eu tenho certeza que está até hoje. Isso me incomodou muito. Então, hoje, na situação... Não na situação que eu estou, né? Porque eu sempre me preocupei com isso. Eu acredito que o meu mentor, vendo isso em mim, que me levou a essa condição. Então, você tem essa preocupação, então eu vou arranjar um trabalho para você. E eu estou aqui, né? Trabalhando. Então, existem aquelas pessoas, vamos voltar aqui, que geram energia vital, fluido magnético animal ou ectoplasma, em maior quantidade. Vamos lá, ectoplasma. O que é isso, mestre Wilson? Ectoplasma é produzido no organismo, sendo variável em teor, em qualidade, volume, conforme as condições proporcionadas pelo indivíduo, segundo as metacármicas ou programa do seu espírito na Terra. Ok? Esse excesso de energia vital nas pessoas provoca uma série de problemas que se apresentam de diversas maneiras, tais como, doenças físicas, problemas psíquicos e etc. Começam a surgir problemas materiais, sentimentais, enfim, conduz o indivíduo paulatinamente ao desequilíbrio. Esses problemas são passíveis de serem resolvidos mediante o aprendizado de uma técnica de manipulação dessas energias, dentro de um princípio evangélico, na doutrina crística, praticada na lei do auxílio, prevalecendo sempre o amor, a tolerância e a humildade, princípios estes difundidos por Jesus o Caminheiro. Salve Deus. A este aprendizado chamamos de desenvolvimento. Dentro da doutrina do amanhecer, o médium gradativamente vai manipulando o seu fluido magnético animal acumulado há anos, vai transformando aquela energia vital em seu benefício e, posteriormente, em benefício de outras pessoas. Aos poucos, vai se encontrando o seu equilíbrio e a sua realização íntima. E, acima de tudo, vai se evoluindo espiritualmente através do seu trabalho mediúnico. Dentro do possível, o médium em desenvolvimento não deve discutir sobre a doutrina fora do vale, com pessoas estranhas ou mesmo com médios da corrente. O doutrinador precisa estar atento a tudo, pois em razão da própria mediunidade, que é administrado pelos instrutores centuriões, a mediunidade do doutrinador é desenvolvida paralelamente aos conhecimentos doutrinários da corrente do amanhecer e técnicas de trabalho.
Então, o doutrinador, ele é desenvolvido assim, paralelamente os esclarecimentos que é passado para ele e a técnica de trabalho, que ele, o doutrinador, vai adquirindo progressivamente nas aulas. A diferença entre o Apará e o doutrinador, o médio Apará desenvolve o plexo em razão da incorporação. Por isso, que se vocês pegar o manual de instrução e for ver, é completamente diferente o desenvolvimento do médico de incorporação. Ele é mais vivendo prática. Ele mais, o desenvolvimento dele é feito mais dentro da incorporação. Por quê? Porque o desenvolvimento dele, entendeu? Do médio de incorporação é feito, né, em razão da incorporação. Ok? O médio doutrinador desenvolve o chakra da cabeça em razão da intuição. Salve Deus. Então, quando se fala na questão da intuição, ele tem esse contato maior, paralelo, né, aos esclarecimentos. Porque joga-se esclarecimento nele, a intuição dele dá um salto através de um instrumento chamado interoceptível, entendeu? E ele vai se ampliando. Só que eu, por ter sido a parar uma boa parte da minha vida, senti falta disso. Por ter também em minhas veias a mediunidade do doutrinador, porque eu não aceitei. A minha mediunidade, quando foi vista, qual era a minha mediunidade, deu doutrinador. Eu não aceitei porque eu tinha um capricho, eu queria ficar sentado, porque como militar eu fiquei muito em pé, então eu queria ficar sentado. Eu não quero ficar cansado, quero ficar sentado. E escolhi ficar sentado, fiquei 33 anos sentado. Mas, paralelamente, a minha mediunidade, pela minha escolha, foi desenvolvida em função da incorporação e ficou faltando essa questão dos esclarecimentos. Mas Pai João de Enoque deixou. Quando ele orienta, né, que recomenda ler os fascículos, é lá nos fascículos que se vai encontrar os esclarecimentos dentro dos patamares da preparação desse médium. É lá onde está a riqueza da doutrina. E, a partir de 2002, isso foi tirado. E foi visto, segundo o próprio Pai João falando para mim, foi percebido que essa questão de dizer é recomendado, né, por ele, para que se leia, ela não deu um resultado. Aí ele falou, meu filho, você vai fazer esse trabalho. A época chegou e aqui nós estamos com esse trabalho, ok? Então, uma mediunidade, nós já estamos falando no médio doutrinador, né? Desenvolve o chakra da cabeça em razão da intuição. É uma mediunidade que permite ao doutrinador trabalhar totalmente consciente, de olhos abertos, e ele, com isso, cria fenômeno, faz cura e etc. e tal, tanto quanto o Apará. A diferença entre a personalidade e a individualidade. A personalidade é transitória, né? E em cada reencarnação o homem adquire uma personalidade. E a individualidade é do espírito, é transcendental, é eterna. É o conhecimento e a experiência adquirida através das várias reencarnações. Não é só das várias reencarnações, é do que ele adquire desde que foi criado por Deus, como centelha divina. Então, essas experiências, através da existência eterna dele, entendeu? É que é a individualidade. Razão pela qual, na doutrina do amanhecer, não julgamos, pois jamais podemos saber a missão delineada a cada espírito encarnado, o ser humano neste plano físico. É possível dar oportunidade à nossa individualidade só é possível dar
oportunidade à nossa individualidade através da mediunização. Sabe, aquilo que a gente fazia lá na igreja católica, chega lá, bota o joelho no chão, bota a mão posta, fecha os olhos e busca o céu, busca Deus. Dentro da doutrina, a gente fecha também os olhos, né? E tenta relaxar o corpo o máximo possível. A medionização, existe um processo de você alcançar ela. Seja doutrinador e principalmente o apará. Você só alcança um estágio de meditação adequado quando você relaxa. E nós temos um ambiente próprio para isso, que é o Castelo do Silêncio. Lá é projetado lá as energias necessárias que ajudam a esse estado de contemplação que nós entramos, que damos um salto para a mediunização. A maneira prática de se mediunizar é que, paulatinamente, cada doutrinador, por experiência própria, saberá quando estiver mediunizado. Vocês me perdoem aqui, porque tem a maneira, a melhor maneira, né? A melhor prática de se desenvolver, a melhor maneira de se desenvolver. E paulatinamente, cada doutrinador, por experiência própria, saberá quando estiver mediunizado. Bem, o doutrinador, eu vou falar para vocês aqui como é que ele se mediuniza. Quando ele chega a um estado de mediunização, é quando ele está mais envolvido com o trabalho. Ninfa, vamos fazer... Está faltando médico na mesa evangélica. Meu mestre, vamos ajudar na cura. Mestre, vamos fazer mais esse trabalho. Quando esse doutrinador ele entra nesse entusiasmo, ou quando esse doutrinador ele entra, eu quero participar desse trabalho, mesmo que ele não esteja na linha de comando ali, envolvido com a organização do trabalho, mas se ele quer fazer aquele trabalho, é quando ele auto-se mediuniza. O apará também, ok? Mas o apará, ele se mediuniza mais quando ele relaxa o corpo. Você vê quando ele está querendo fazer uma mesa, vai parar. Quando ele está querendo fazer uma mesa, essa mesa demora, ele fica mais nervoso. Não é isso? Olha só como é a diferença. O doutrinador, não. Quando a mesa falta, ele fica, mas ele fica na dele. Ele não fica nervoso como... Dá uma inquietação no médio de incorporação. No doutrinador, não. Ele fica calmo, tranquilo. Mas quando ele parte para doutrinar, ele vai com todo o gás. Não um gás assim para desafiar o espírito. Ele vai na fé. Eu vou ali e vou dar conta do recado. Isso é de uma importância muito grande para a espiritualidade. O trabalho doutrinário evangélico só é possível e será perfeito se o médium estiver mediunizado. Nestas condições, estará sempre em perfeita sintonia com os mentores, e assim estará harmonizado com os planos espirituais. Aí vem ensinar o passo magnético, pode ser ministrado em qualquer pessoa, médio ou não, basta que a pessoa o aceite. Tecnicamente, o passo magnético do doutrinador alivia o plexo do paciente, retirando todas as impregnações pesadas. Todo médium a parar, após a desincorporação, deverá tomar um passo magnético. O doutrinador deve sempre dar o passo magnético como foi ensinado, não devendo modificar ou inventando novidades. E tem alguns que inventam mesmo, por incrível que pareça, com todo respeito. Aprende-se a fazer, mas inventa. Mas fica aí uma reflexão. Mesmo sem ele saber inicialmente uma série de informações, tudo há uma razão de ser na doutrina do amanhecer. Cada movimento, cada toque, nada é ensinado simplesmente por ensinar.
Trata-se de uma corrente iniciática, fases por fases, o doutrinador vai recebendo os ensinamentos e as explicações no decorrer de sua trajetória até atingir o mestrado. Salve Deus. Bem, aí aqui eu montei, isso aqui no caso, nosso caso vai ser nas segundas-feiras, nós hoje o primeiro módulo, o prefácio para os médios do amanhecer, que é do fascículo 1 de instruções práticas. Se vocês verem lá, tem no manual de instrução um encarte no final do desenvolvimento, da fase de desenvolvimento, que passa um gráfico explicando quais são os fascículos que são recomendados para ler nas 7 aulas de desenvolvimento. Então, o que eu fiz? Peguei esse fascículo 1 e dividi em módulos. Então, na primeira aula, na primeira segunda-feira, prefácio, aí vem a apresentação, né, que é a apresentação. Item 1, como você ingressou no desenvolvimento, como você começou. Módulo 2, na segunda aula. 3, aí vem o item 3, começo do desenvolvimento. 4, como agir nos primeiros dias de frequência. 5, horário, a sirene do tempo. Ele diz, mas o mestre não fala isso lá no desenvolvimento? Nem sempre fala. Nem sempre. Porque não dá tempo. Porque, às vezes, o que ocorre? O instrutor se perde, às vezes, com perguntas que são feitas, e isso foi... Eu percebi, não só na minha época, como no roteiro até hoje. A coisa ela foi também saindo do controle do instrutor, principalmente se ele é bem jovem, não é tão velho já, não tem uma tarimba. Módulo 3. 7. Ritual básico, ritual de abertura, mediunização. Olha aí, vem a mediunização. Então, quando chega no fascículo 1, no item 9, para começar pela mediunização, é interessante, porque já é mais aprofundado. Item 10, personalidade e individualidade. Aí, mas nós não vimos falar lá, só que quando você chega aqui nas instruções práticas, já amplia o campo de esclarecimento desses pontos, dessas pontuações. Módulo 4. Mantras, chakras e plexos. Aí aqui, ó, vocês estão percebendo, vai se aprofundando. Então, quando eu coloquei lá, você falando de chakras e plexos, aqui eu falei só chakras, né? Plexos ainda não. Então, aqui eu fui detalhando mais ainda. Ele não fica só resumido no mantra, chakra. Eu coloco o significado, o conceito. Eu disse, mas isso não é para a centúria. Não vai ter na centúria. Eles vão seguir de linha de regra o que falou na base. Não se aprofunda. Porque a profundidade disso está aqui, no primeiro fascículo. Aí vem o uniforme, a voz e gesto. Então, vê que são... Aí vem, segundo, continua. Quinto módulo, que é a quinta aula, amigos e inimigos, e a Neiva, relação com os mestres, seus dias de frequência, retiro normal, horário do retiro, bônus horas, atitude básica. Módulo 7, seus gastos no vale, seus mantras, o cartão. Porque eu tenho certeza que uma boa parte disso aqui, porque não há tempo para falar, não há tempo. Então, eu acredito que o Pai João XIX, por ter orientado que se induzisse o médium a ler, só que o seguinte, o médium tem todo aquele compressor na vida dele, trabalho, imagina quem faz uma faculdade, né? Cansa, o organismo cansa. Então, e outra coisa, hoje, com a tecnologia, a pessoa não vai mais pegar um livro para ler. Não pega mais. É?
está ficando cada vez mais escasso. Né? Eu tenho aqui, está no meu... Por quê? Porque sempre está no celular, mesmo que esteja ali, de repente aparece lá aquele toquezinho, toque. Aí vai ver, está entrando lá, está mandando alguém, está mandando uma mensagem de WhatsApp, aí você sai daqui, vai para lá, você já perdeu tempo. Então, essa orientação que o Pai já me deu, você vai fazer isso, que fica mais consistente o desenvolvimento, o médio entra numa sintonia, porque o rolo compressor é aquelas questões de família, financeira, problema com o companheiro do trabalho. Quando acontecer lá, você pode ter certeza que vai lembrar do mestre Wilson aqui. O mestre Wilson falou isso lá. E, tá vendo? Aí vai a solução. Por quê? Porque foi no decorrer da semana. Mantivemos no decorrer da semana ele ativo. Observações: para se ter um resultado positivo desse trabalho, é necessário fazer o paralelo com o manual de instrução, que é aquele que eu apresentei antes, né? Aquele material lá é apresentado lá no tempo. Aqui eu parei, né, para fazer aquelas observações. No caso, lá no tempo, um instrutor que tem domínio, e tem que ter, os instrutores têm que ter domínio, ele vai passar rapidinho. E eu fiz a contagem da entre 18 e 20 minutos. 18 e 20 minutos. Então, fica o restante do tempo para ela exercer a prática. Ok? Ensinar o passo magnético, no caso do doutrinador, etc. Tal. E o médico de corporação que vive mais na prática, quando ele chegar aqui à distância, no caso da segunda-feira, ele vai ter acesso a todas essas informações que ele não teve lá, porque ele viveu mais a prática. Essas informações vai servir para o médico de incorporação como um acervo de informação que ele pode lançar a mão quando a entidade estiver incorporada, a memória dele vai ter informações lá numa pasta. A entidade lança a mão dessas informações para resolver o problema dos pacientes, das pessoas que vão passar por ele. Aí, lá no fascículo, no manual de instruções, tem assim: é objetivamente notável que a nossa preocupação nesse período de desenvolvimento é de oferecer de maneira mais coerente possível informações adequadas a cada passo do iniciante. Daí os critérios determinados pelos 30 presidentes, quanto à leitura do fascículo 1 de instruções práticas. Numa linguagem mais técnica, trazendo as informações intimamente ligadas ao desenvolvimento. Aí, o doutrinador, a parar, vem, né, o texto preliminar, para os médicos válidos no ensino como ingressou no desenvolvimento. Aí nós vamos aqui. No momento em que você recebeu sua emanação, está lá nas instruções fascículos. Aí, mas mestre, isso que é isso? A emanação é o procedimento através da qual irradia sua própria essência, manifesta-se a sensação de sentimento de forma viva. Quando você chega no Vale do Amanhecer como paciente, você é levado lá, você diz, eu pensei assim, o Vale do Amanhecer deve ser um terreiro onde as pessoas batem tambor, fumam charuto, com a garrafinha de bebida do lado, e eu vou... Quando me convidaram, a minha memória foi assim até chegar lá. De repente eu cheguei, ele fez a barraquinha lá de madeira, tal, uma casona grande lá no fundo. Rapaz, aqui é diferente, eu não estou ouvindo nenhum barulho de tambor. Então, como é que é isso? A minha curiosidade ficou ativa. Quando eu entrei lá naquela casa, primeiro eu vi uma mulher em pé na porta que eu sonhava com ela, entre 9 e 13 anos de idade. Quando eu chego lá, tinha aquela mulher com aquela roupão que eu via em sonho, eu digo, a mulher do sonho. E o rapaz, o companheiro que me levou, amigo meu, já era do Vale e eu não sabia. Eu não sabia que ele era do Vale. Só que ele era do Vale, estava afastado e tomava todas comigo. Mas ele era do Vale, era afastado, já há algum tempo. Mas ele não, eu não sabia que ele era do Vale, ele me convidou para ir. Olha que interessante.
E ele me convidou e também não voltou para o Vale, tá? Até hoje. E aí eu fiquei lá. Era a missão dele. E aí, quando eu vi aquela mulher, eu digo, aquela mulher eu conheço. Aí ele falou, conhece de quê? Eu digo, eu sonhava com ela. E disse, lá vem você com suas coisas. Quando chega no tempo, eu digo, eu conheço isso aqui. Ele disse, por quê? Porque eu também conheço do sonho. E aí, tinha uma foto grande, depois que ele me apresentou tudo, tinha uma foto grande lá de um rapaz, com chapéu na mão, meio de bigode e tal, interessante. Aquele rapaz lá, eu tinha descarregado um FAL metralhadora nele quando eu estava no exército, numa fazenda, que eu fiquei tomando de conta, ele apareceu lá no meio da sala, e eu botei no automático e descarreguei o FAL metralhadora nele. Babá. E o camarada ficou em pé, só sorrindo, eu peguei a baianeta, fui para cima e o cara sumiu. Nesse dia, eu estava com todas na cabeça saindo de uma ressaca. Isso foi um ano antes desse amigo meu me levar no Templo Vale do Amanhecer. Aí eu perguntei para ele, quem é esse cidadão? Ele, rapaz, esse cidadão, o nome dele aí, Tiãozinho. Eu digo, e aí, esse cara é morto? Ele disse, então foi eu que matei. Disse, tu tá doido, tu matou esse cara não. Eu matei, que ele apareceu lá na fazenda que eu estava lá, tomando de conta no exército, ele apareceu, deu um tiro. Isso é mesmo, é. Disse, então vê aí a data que ele morreu. 1888, Ponta Porã, Mato Grosso. Eu digo, camarada, então se ele morreu em 1888, esse camarada aqui era espírito, então, disse, o cara apareceu para você lá. Eu digo, então, interessante. Então, são fatos que ocorreu interessante. Esses encontros, essas questões todas que eu quero trazer aqui, foi a minha emanação. Eu fui sentindo a emanação passo a passo. Mas existe aquela emanação quando você chega lá, você não se sente bem. Você não se sente bem por quê? Porque você está muito carregado. Lembra das características, a sua impregnação, sua energia mediúnica, né? O fator magnético, ele fica impregnado, fica pesado, né? E aí você chega lá, há um efeito colateral. O que teria que haver é que você teria que voltar lá depois. Tem gente que não volta, mas tinha que insistir de voltar lá depois, uma segunda vez, terceira, quem sabe tiraria isso. E tem outros que se encantam pela primeira vez, dizer que é um pedaço do céu na terra. Se engana, porque não é. Entendeu? E vem, entra no vale e fica. Então, no momento em que você recebeu sua emanação, né, que é esse procedimento, essa manifestação de sentimento de forma viva, no seu primeiro dia como principiante, você já se tornou médium do tempo do amanhecer. Olha aí, é nesse momento que você se torna um médium do Vale do Amanhecer. Quando você chega lá e você se torna médium do Vale do Amanhecer. A partir desse ponto, o seu problema é desenvolver, ou seja, aprimorar suas qualidades mediúnicas. Essas instruções, essa transmissão de conhecimento, são para lhe ajudar de maneira prática e objetiva. Elas lhe ensinarão como se movimentar na comunidade Vale do Amanhecer, nos tempos do amanhecer, como usar seu uniforme e como se adaptar no cotidiano da vida mediúnica. Este trabalho apenas irá complementar as coisas que você vê e ouve no decorrer do seu desenvolvimento. Temos à sua disposição 7 fascículos, instruções para os médios, bem como os livretos de pequenas histórias, fascículos de 1 a 7, doutrinariamente destinados a somar valores essenciais ao seu melhor posicionamento. Lembre-se apenas de que nossa doutrina é dinâmica, isto é, as instruções, a transmissão de conhecimento, os planos espirituais flui constantemente pelos emissários do céu. E já existe um mundo fantástico de conhecimento registrados em cartas, que aos poucos você irá, no transcorrer de sua jornada, se familiarizando e conquistando o direito de adquirir. Na verdade, as instruções práticas, a transmissão de conhecimento, é apenas um registro das posições básicas do Vale do Amanhecer, mostrando suas finalidades,
exposições técnicas, doutrinárias e mística. E também, verdade, que nossos médios não dependem de material escrito para a sua participação. Para a sua participação. E eu quero fazer essa pontuação porque há um mal entendido muito grande por parte de instrutores. Quando você, para desenvolver, entendeu? Não precisa, né, ler. Ele leva essa participação, não depende de material para participar. Entendeu? Como vai para a escola? Com livro, caneta. Entendeu? Então, eles confundem isso. A questão da leitura, já nós vamos ver. Então, também, verdade que os médios não dependem de material escrito para a sua participação, uma vez que o conhecimento da doutrina do Vale do Amanhecer é adquirido mais pela mediunidade que pelo intelecto. Aí, o intelecto, olha só, ele se manifesta de várias formas. Esses tipos aí, o intelecto é a inteligência lógico, matemática, linguística, musical, naturalística, corporal, sinestésica, espacial, interpessoal e intrapessoal. Nós, todos os dias, nos deparamos com pessoas, e no caso, como médico que tem essas potencialidades. Sem dúvida, existe um aprendizado inicial, na qual entram os processos imitativos e sensoriais. Mas tão pronto o médico se familiariza com o sistema, né, com o conjunto de elementos organizados, ele aperfeiçoa mais a percepção mediúnica de que é sensorial. Esse conjunto de elementos organizados são os oráculos, tá? Tudo que são enviados pelos oráculos, né? A nível de manipulação de energia. Aí ele aperfeiçoa mais a percepção mediúnica do que a sensorial. A percepção mediúnica, que é a habilidade para captar, processar e entender as informações, e a sensorial é percebida através dos sentidos. Por meio de mantras, que é o instrumento para o pensamento, chaves, cantos, gestos, indumentárias e horários, tudo formando um conjunto ritualístico, se estabelece um intercâmbio, reciprocidade de relação ectoplasmático entre o médio e a corrente. Isso muda seu teor fluídico, né, que é o padrão de procedimento do perispírito, também chamado corpo fluídico, e o impregna, encharca com as energias espirituais manipuladas no tempo. O resultado é o clareamento fisiológico, que abre as percepções, habilidade para captar, processar e entender informações que nossos sentidos recebem, extrasensorial, e ultrapassa aquilo que pode ser percebido pelo sentido, né? O médio passa a perceber as coisas do seu campo consciencial, que antes não era registrado pelo seu eu. Por esse processo, ele se torna esclarecido sem artifício, de acordo com sua formação psíquica e sua cultura, sem falsa submissão a dogmatismo que produzem dúvidas e angústias. Só o mediunismo, que é o conjunto técnico-doutrinário que estabelece a maneira da manipulação da mediunidade, sem retoques ou superstições, garante o respeito ao livre-arbítrio e torna possível a modificação do indivíduo de dentro para fora. A única mudança de comportamento que se faz sem criar dependência e que permite o equilíbrio individual. Esse é o motivo básico pela qual não se sujeita o médico do adormecer a leituras obrigatórias. Mas, uma vez aprendido o sistema, né, esse conjunto integrado de componentes, a manipulação dos oráculos do vale, nada há que se objete à leitura, que sempre pode acrescentar algo à personalidade. Essa é a razão deste manual prático, que vamos colocando nas mãos dos leitores em capítulos, para não se tornar cansativo. Boa sorte. O editor. Sobre os olhos da clarividente, Mário Sassi,
E aí vem o item 1 desse fascículo, que aí só foi na apresentação. Só a apresentação você vê que já foi um tempo. Como você ingressou no desenvolvimento? Antes de se tornar médio do Vale do Amanhecer, você era um simples paciente, um cliente ou um frequentador. Você consultou o mentor e lhe foi dito: meu filho, você tem muita mediunidade, você precisa desenvolver, progredir. Nessa altura, você está convencido de que a única maneira de endireitar a sua vida, sarar daquelas doenças ou afastar as dificuldades, é se desenvolvendo. Lembra que agora há pouco eu falei, que é aquele rolo compressor lá da família financeira, né? Olha aí, ó, das doenças, tá? Que é o que nos leva à doutrina. Ou seja, então, é encaminhado a um serviço especializado, a NIFA responsável lhe fez algumas perguntas, escreveu seu nome e seus dados em uma folha impressa e mandou que você começasse no domingo seguinte. Quando essa ninfa responsável, que é a Dharmoshinto, faz isso aqui, você, naquele exato momento, quando faz esse registro, essa é a ninfa responsável do guichê que está vendendo uma passagem para você voltar de volta para sua casa. Eu não estou aqui brincando, eu estou falando sério. A Dharmoshinto, quando ela é que coloca você a caminho de Deus. Então, esse ritual, simplesmente dela ir lá, às vezes, né? Tem gente que acha até chato, mas não, tem um significado de uma importância, porque é ela que, ao fazer aquela triagem, botar seus dados naquele papelzinho e lhe dar orientação, você comprou a sua passagem de volta para casa, porque é ela que lhe coloca a caminho de Deus. Você então voltou para a sua casa com uma autorização para desenvolver. Aí, bem, ela vendeu o bilhete, você comprou. Agora, pegar o ônibus ou o avião, ou seja lá que objeto que for para você voltar para casa, só vai depender de você. Eu não sei do tamanho da angústia de cada um de voltar para casa. Né? Item 2. Como você começou? Se ingressou no corpo mediúnico pelos processos normais, você começou assim. No dia seguinte, no domingo seguinte, ao recebimento da autorização, você se apresentou ao templo e sentou-se, né, junto com outros candidatos. Várias vezes deve ter ouvido a palavra novato. Isso é o que você era. O mestre responsável pela palestra explicou o que era a corrente, quais as razões da mediunidade, o que poderia ser feito e o que não poderia ser feito. Na ocasião, ter se dito, para ser médio da corrente, dentro do espaço, a pessoa não pode tomar álcool. Nenhuma gota. Isso não tem meio termo. Você deve ter ouvido também que o Vale não faz campanha antialcoólica, nem se importa que seus clientes bebam. O problema do álcool é colocado em termos técnicos da mediunidade e do perigo que isso representa para o médium. Foi dito também a razão básica pela qual as pessoas precisam desenvolver, progredir. É o seu equilíbrio pessoal, a realização do programa feito pelo seu espírito antes de vir para este planeta, antes de reencarnar. E também, a mediunidade é uma arma que Deus lhe deu para se defender. Conforme o uso que você fizer dela, você pode ferir a si mesmo. Por isso, a mediunidade, é um espinho atravessado na carne. Com essas explicações, você compreendeu que a mediunidade é uma manifestação natural que todos os seres humanos a têm. Mas o que mais o impressionou, provavelmente, é de ter ouvido que o Espiritismo é a doutrina da vida e não da morte. De fato, é assim. A verdadeira religião é a vida de cada um. As obrigações, as pessoas que o cercam, seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus companheiros de profissão, seu vizinho do ônibus,
enfim, seu próximo, a sua vida no dia a dia. De maneira que você se comporta a cada momento e que é sua religião. Se você vive doente, desanimado, pobre, mal vestido, de mau humor, cercado de espíritos desencarnados de baixo padrão vibratório, que espécie de amor você está dando ao seu próximo? Que religião é a sua? Agora veja o outro lado da moeda. Você desenvolve, ou melhor, desenvolve suas qualidades mediúnicas, amparado pelo sistema crístico, dentro das normas que o Mestre Jesus preparou para este planeta nestes 2000 anos. Você aprende o calor da humildade, na ação da maneira de receber ou de ser recebido, de dar acolhimento, de recepcionar, o valor da tolerância, o espírito da complacência para com as dificuldades de uma pessoa, o valor do amor ao próximo, amor incondicional, afeto sem qualquer restrição ou limitação. Você descobre que não é pobre, coitado, que chegou ao templo pedindo socorro, mas sim que tem uma vasta experiência de milhares de anos. Você descobre o acervo do seu espírito, do seu próprio espírito. A partir daí você começa a vencer na vida. Isto é, sua mente se torna mais clara, suas decisões são mais seguras, suas dores são menos sofridas e você começa a se realizar. Você agora pratica a religião da vida. A partir daí, as pessoas começam a gostar mais de você e a achar que você é uma boa pessoa. Começam a vibrar favoravelmente a você. Nós podemos avaliar nossa posição neste universo a cada momento pelo balanço entre as vibrações positivas e as vibrações negativas que nos atingem. Distinguindo isso, você aprende a cultivar as vibrações favoráveis do seu próximo. Você aprende que é mais negócio fazer amigos do que inimigos. Assimilando essas ideias, você começou a ser um médium do Vale do Amanhecer. Salve Deus.